Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, o seu joinha, isso é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e faça a sua divulgação. Também que você compartilhe essa página com seus amigos, com seus familiares, para que eles também ouçam uma porção da palavra de Deus. Caso você não seja inscrito, faça sua inscrição, para que você receba de forma automática quando o YouTube fizer então a divulgação do nosso trabalho. Neste momento eu queria compartilhar com você e juntos meditarmos no tema Apesar de mim, ele continua sendo bom. E baseado aqui no texto de Jó, seu capítulo 7, versículo 17, que nos diz o seguinte: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Em outra versão, esse mesmo versículo nos diz o seguinte: quem é um homem para que tu lhes des tanta importância, para que des a ele atenção? Ainda em outras duas versões diz o seguinte, esse mesmo versículo: que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado? Ou, o que é o ser humano para que o Senhor fique perdendo o seu tempo com ele? Ou para que se preocupe com ele? São fatos, ou dentro desse tema, é para que você reflita como e quem é o ser humano. Sabemos que a vida ela é feita de escolhas, e de acordo com a escolha que você fizer, os resultados eles poderão ser bons ou maus, serem ruins. Mas quando vemos esse texto aqui da palavra de Deus, em Jó capítulo 7, verso 17, chama a nossa atenção este cuidado de Deus para com o ser humano. O cuidado de Deus para com a sua criatura, ou seja, o Criador cuidando, preocupado com a sua criação. É o Criador preocupado. E aí vem a pergunta, como no início aqui: que é o homem para que tu lhes dê tanta importância, para que lhes dê atenção? E aí em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos este cuidado de Deus lá no princípio da criação. Quando o Senhor diz: façamos os seres humanos à nossa imagem como nós somos, que domine sobre os peixes do mar, sobre todos os animais da terra e sobre todas as criaturas que rastejam pelo chão. Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus, Ele os criou. Homem e mulher, Ele os criou. Aí tem muitas pessoas que perguntam, mas, poxa, então Deus é que nem eu, assim, com o corpo igual o meu? Não. Quando falamos de Deus, não é na forma corpórea. Quando Deus coloca aqui, façamos a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, é no fato de o homem ter condições de pensar, de tomar decisões. O homem tem sentimentos. O homem ele pode definir e ver para a vida dele o que é bom e o que é ruim, o que é importante ou não. Ele toma decisões. Então a comparação colocada para o homem feito à imagem e semelhança de Deus, é nesse sentido, não que Deus tenha forma corpórea como eu e você. Porque esse corpo que temos aqui, ele vai se desfazer. Nós não permaneceremos com ele. E Deus não faria de si uma imagem como nós, de forma corpórea. Mas Isaías, no seu capítulo 64, versículo 8, nos diz: mas tu, ó Senhor Deus, é o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Veja que a diferença. Eu e você, o corpo que foi feito aqui, o nosso corpo, pensando lá no princípio Adão e Eva, a criação do homem, o homem foi feito do pó da terra.
eu e você, o nosso corpo, esse corpo que nós temos, essa carcaça aqui, quando fecharmos os nossos olhos, deixarmos de respirar, ou seja, morrermos, deixarmos a vida aqui neste mundo, esse nosso corpo se desfará. E receberemos um novo corpo. Todo ser humano receberá um novo corpo. Quem tem Cristo receberá um corpo glorificado para viver na presença do Senhor para todo sempre. Quem morrer sem Cristo receberá um corpo que não se queimará, não se destruirá. Porque será um novo corpo. Sofrimento eterno para quem não tem Cristo em sua vida. E como diz o tema, apesar de mim, Ele, Deus, continua sendo bom. Porque, veja bem aqui, a perfeição de Deus. Gênesis 1:31, a parte A desse versículo diz: Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Inclusive o ser humano. Deus observou e viu que tudo era perfeito. Tudo era bom. Mas uma coisa fez com que todo o plano de Deus aqui, não é? De ter o homem ao seu lado, tendo diálogo com o homem na virada do dia, todos os dias, o homem recebendo uma orientação de Deus para que não desobedecesse, ele desobedeceu ao Senhor. E o pecado da desobediência, se você for observar, for ler lá em Gênesis, você vai ver a história. O pecado da desobediência afastou o homem de Deus. Afastou a criatura do seu Criador. Porque o ser humano, como eu traz o tema, apesar de mim, ele continua sendo bom. O ser humano, como eu e você, nós somos pecadores. Nós somos maus, ruins, somos falhos, orgulhosos, somos mentirosos. Pastor, mas como assim? Pastor, como seres humanos, todos nós somos mentirosos. Somos vingativos, arrogantes, imperfeitos, limitados. Todo ser humano é assim. Ah, então o pastor está dizendo que o pastor é mentiroso? Não estou dizendo que sou mentiroso, estou dizendo que todo ser humano é mentiroso. E Deus conhece o meu, o seu, o nosso coração. E quando nós vemos aqui, apesar de mim, ele continua sendo bom, porque apesar do ser humano ter todas essas qualificações negativas, Deus continua sendo bom, perfeito, fiel, um Deus de amor. Que o ser humano é pecador, como traz Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade das pessoas era cada vez maior e que só pensava em fazer o mal. Esse é o ser humano. Poxa, mas Deus fez o ser humano e ele não sabia que... Deus conhece o meu, o seu, o nosso coração. Antes mesmo de fazermos ou falarmos qualquer coisa, antes que qualquer palavra seja pronunciada, Deus já sabe. Ah, mas então Deus não foi esperto em fazer. Eu posso dizer para você que Deus sabia de todas as coisas como sabe de todas as coisas. Ele deu liberdade para o homem. O homem lá no jardim do Éden, tendo contato com Deus todos os dias. Deus disse a ele: você não deve fazer isto. Você não deve tocar nesta árvore. Porque o dia que você fizer isso, você será conhecedor do bem e do mal. Deus deu uma ordem para ele. Ele podia passear e pegar, tocar em tudo, comer de tudo. Liberdade. E o homem não soube aproveitar dessa liberdade. Assim como hoje o homem não sabe aproveitar desta liberdade que Deus lhe dá de poder escolher o melhor para a sua vida. Tem pessoas que não creem na existência de Deus. Tem pessoas que não aceitam serem corrigidas, como nos traz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala de mim para mim. E eu preciso de mudança, de transformação a cada dia, a cada instante. Não é pelo fato de ser pastor que eu sou melhor que qualquer ser humano, não, porque eu sou um ser humano. Também sou falho, também sou pecador, preciso da graça, do amor, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus todo dia, todo instante. E como pecador,
nós vemos também que somos limitados. Como seres humanos, nós somos pecadores e somos limitados. E aí Jó 7,17 diz que é o homem para que tu lhes dês tanta importância, para que dês a ele atenção. É importante, é interessante esse versículo. Que somos nós, que é você ou eu, para que Deus se importe tanto? Para que Deus se preocupe tanto? Se somos tão ruins assim? Mas Deus mostra o seu amor para com a sua criação e oferece sempre o melhor para aquele que foi criado à sua imagem e semelhança. O ser humano, o único ser sobre a face da terra criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser que é limitado, que mostra aqui que se não é Deus, esse ser está perdido. Salmos 139, versículos 5, também o 7 e o 8 diz: Tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Esse é Deus, que nos protege, que nos guarda por todos os lados. Ah, então se Ele me guarda, nenhum mal vai me acontecer. Mas então por que as coisas acontecem na vida do crente? Porque enquanto estivermos aqui na face da terra, vivendo aqui, nós estaremos sujeitos a todas as coisas. Não estaremos livres dessas coisas, não. Porém, a alma, o espírito daquele que tem a Deus como seu único Deus e a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, esse não será tocado, não será atingido. Por isso Deus está aqui dando esta proteção. E o verso 7, então, de Salmo 139 diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no céu, ou seja, no mais profundo do abismo, também lá estás. Ou seja, não dá para fugir de Deus, porque eu e você, nós somos limitados. Você pode se esconder de algum ponto, de algum canto, de alguns, mas não de todos. Por algum tempo, mas não por todo o tempo. Mas de Deus você não se esconde de maneira nenhuma, em tempo nenhum. Não dá para se esconder de Deus. Porque nós somos limitados. Mateus, no seu capítulo 6, verso 27, nós lemos: Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Não tem como. Eu querer acrescentar mais tempo à minha vida, ou você querer acrescentar mais tempo à sua vida, não tem como. Porque esse poder pertence ao Senhor. Eu e você estamos aqui com o tempo estabelecido por Deus. Uns poderão chegar aos 20, aos 30, aos 70, aos 80, quem sabe até 100 anos, passar dos 100 anos. Porém, é o tempo pré-estabelecido pelo Senhor. Não vamos ficar aqui para a eternidade, porque nós somos limitados. E Deus não é um ser limitado, parado no tempo. Não. Ele tem o controle do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Em outro texto, em outra versão, aliás, em Mateus 6,27, numa versão fala a respeito da duração de vida. Em outro fala ao curso, acrescentar um côvado, ou seja, a questão de 50 centímetros mais ou menos à estatura ou mesmo ao tempo de vida. Não há como. Ele traz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Alguns dizem a estatura. Não tem como você aumentar 50 centímetros na sua estatura. Alguns, principalmente as mulheres, elas conseguem, por um período de tempo, quem sabe uns 10, 15 centímetros de altura, acrescentar à sua altura, por um período de tempo, com calçado, porque tem um salto alto, mas há um determinado momento que ela é obrigada a tirar aquele salto, porque o corpo já não suporta as dores, o cansaço, ela volta à sua estatura natural.
É isso que Deus mostra. Ninguém consegue acrescentar 1 centímetro sequer à sua estatura. Porque o crescimento, o desenvolvimento quem dá é Deus. Mostrando que nós somos limitados. Nós não temos poder algum de aumentar o tempo de vida aqui, nem tampouco a nossa estatura. Para Deus nos diz que nós somos imperfeitos, como eu acabei de dizer agora há pouco. Como seres humanos nós somos maus, mentirosos, vingativos, arrogantes, falhos, orgulhosos, imperfeitos, limitados. E aqui mostra que o ser humano é um ser realmente imperfeito. Eclesiastes, no seu capítulo 7, versículo 20, ele diz: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não há. Mostrando que nós somos imperfeitos. Mas, apesar de mim, Ele, Deus, continua sendo bom. E por Ele ser bom, Ele demonstra a sua bondade, o seu amor insuperável por cada um de nós, pela humanidade, pelo ser humano. Salmos 8, versos 3 e 4. Quando olho para os céus, para a sua criação, e vejo a lua e as estrelas que o Senhor colocou nos seus lugares, fico pensando, ó Deus, o que é o homem para que se lembres dele? Ou o filho do homem para que o Senhor se interesse por ele? A gente fica pensando, por quê? Por que Deus tem tanto amor assim por mim? Pecador, falho, negligente, mentiroso. Digo servir a Deus, mas ao mesmo tempo estou servindo a outros. Digo amar a Deus, mas ao mesmo tempo amo a outros deuses. Digo servir a Deus, mas estou servindo a outros deuses. O ser humano é mentiroso, falho, pecador. Ainda em outra versão, esses versículos 3 e 4 de Salmo 8 diz: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Deus não poderia não estar preocupado comigo e com você, de maneira alguma. Porque Ele fez e orientou lá no Jardim do Éden. O pecado cometido lá no Jardim do Éden afastou o ser humano, afastou a criação do seu Criador. Mas Deus se importa com você. Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Por isso Ele se importa com você. Romanos, seu capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor insuperável. Amor sem igual. É Deus vendo que o ser humano, por mais ruim, por mais falho, pecador que seja, Deus se preocupa com ele. E Deus oferece o melhor para esse ser humano. Efésios, no seu capítulo 2, versos 4 e 5 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isto é amor. Amor de alguém que quer o melhor para cada um de nós. Ainda em Romanos 8,35, mostrando aqui o grande amor de Deus, um amor insuperável, nós lemos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Sabe a única coisa que pode separar o homem de Deus? A
única coisa que pode separar do homem de Deus é o próprio homem. Este homem que tem a liberdade de escolher para a sua vida o amanhã. Como será? Deus dá essa liberdade. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o próprio homem. Quando este homem, tendo a liberdade de fazer a escolha, fizer a escolha errada. E a escolha errada é não estar disposto a servir a este Deus. A ter esse Deus como único e verdadeiro Deus em sua vida. Quando este homem tiver a liberdade de escolher entre viver eternamente na presença de Deus ou longe dele, e para viver na presença de Deus para todo sempre, o caminho é Jesus Cristo. E é necessário que o homem escolha, então, e reconheça, receba em sua vida Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Não precisa sacrifício. Não precisa guerra. Não precisa promessa. Tão somente é abrir o coração. Reconhecer que você, eu, nós somos pecadores. E a solução é Jesus Cristo. Porque, apesar de mim, Deus, Ele continua sendo bom. Apesar de você, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados, com tudo quanto de errado você possa estar fazendo, Deus continua sendo bom. E Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. Mas para isso você precisa tomar a decisão de deixar essa vida torta, pecaminosa e buscar colocar sua vida no altar de Deus, porque Ele tem e quer o melhor para a sua vida. Porque apesar de você, apesar de tudo quanto você faz, de tudo quanto você é, tudo quanto errado você tem feito, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu compartilho com você neste momento esta alegria de saber que Deus, assim como tem cuidado de mim, tem cuidado de você e quer o melhor para a sua vida. E eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que apesar de sermos o que somos, pecadores, falhos, mentimos, somos arrogantes, orgulhosos, achamos que nós não precisamos de nada. Muitos acham que não precisam do Senhor. Isso é engano. Mas apesar de tudo isso, apesar de nós sermos assim, o Senhor continua sendo Deus e continua sendo bom. E sempre oferecendo o melhor para aquele que busca ao Senhor, para aquele que abre o seu coração, reconhecendo o Senhor como único e verdadeiro Deus em sua vida. Mas acima de tudo, tendo Cristo Jesus como único e verdadeiro caminho para viver para todo sempre ao teu lado. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo perfeito, fiel, cumpridor das suas promessas. Obrigado, Deus. Que esta mesma alegria, esse mesmo prazer possa sentir essa pessoa que ouve o recado do Senhor, que compartilha deste momento da tua palavra, que ele abra o seu coração, que ele olhe para o seu interior e veja quanta coisa ruim ele tem feito, mas que há um coração sedento que precisa da ação do Senhor. Ele precisa tão somente buscar ao Senhor, confiar no Senhor, entregar a sua vida no teu altar. Visita, ó Deus, esta vida, este coração, transformando, colocando esta alegria, da qual eu sempre compartilho neste momento. E apesar de mim, o Senhor continua sendo bom.
Que assim possa ser na vida desta pessoa, na vida desta família, que a paz, a alegria, o prazer da tua presença seja uma constante. É o que eu te peço, Deus, é o que eu te agradeço, crendo na ação, na intervenção do Senhor. E que o Senhor possa visitar a vida e o coração da pessoa que compartilha deste momento, suprindo as suas necessidades, trazendo paz ao seu coração, trazendo renovo e, acima de tudo, trazendo a alegria da tua presença em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Desse Deus maravilhoso. Desse Deus que, apesar de mim, apesar de você, Ele continua sendo bom. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, que a graça e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.